Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Lucas 9, 20. Aqui o Evangelho de hoje narra a confissão de fé de Pedro. Ela é muito mais abreviada do que lá no Evangelho de Mateus, Mateus 16, em que fala uma resposta mais elaborada de Pedro. Mas aqui o Evangelho diz que Jesus se encontrava rezando num certo local, e os discípulos se encontravam com ele. Lá em Mateus nós sabemos que era em Cesareia de Filipe. E Jesus então pergunta aos seus discípulos o que o povo dizia quem era ele, Jesus. E as pessoas, os apóstolos, começam a dizer que uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, ou um dos profetas que ressuscitou dos mortos. No Evangelho de ontem também vimos essas afirmações que também Herodes ouvia falar sobre Jesus, que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Mas Jesus então faz a pergunta crucial para os seus apóstolos e também para cada um de nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde então: O Cristo de Deus. O Cristo significa o Messias, o ungido de Deus. O Messias era aquele esperado, anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Jesus aqui, para os apóstolos, é este Messias, o Cristo que era anunciado e esperado pelo povo, que viria libertar Israel. Mas não da forma que eles pensavam. O novo Davi, que reinaria para sempre. Jesus, de fato, vai cumprir esta profecia sobre o Messias, mas de forma muito superior ao que eles estavam imaginando. Jesus vai anunciar logo em seguida a esta confissão de fé que deveria sofrer muito, morrer, ser entregue nas mãos dos homens, dos sacerdotes. Jesus vai se dirigir depois para Jerusalém. Mas aqui é apenas o primeiro anúncio da sua paixão, da sua morte. Jesus tinha plena consciência da sua missão. Então, nesse dia de hoje, somos convidados a refletir sobre essa pergunta crucial: quem é Jesus para nós? O que os outros respondem, o que os outros dizem sobre Jesus não vale. Essa pergunta tem sido crucial ao longo de toda a história do cristianismo. Desde que Jesus apareceu, todas as pessoas buscam saber quem é Jesus. Que ele existiu, que foi uma pessoa que passou aqui nesta terra. Não há mais dúvidas. Historicamente, Jesus veio para nós. Agora, esta confissão de fé, saber que ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Jesus aqui anunciado por Pedro, retomado por Pedro como o Cristo de Deus. Pedro anuncia, diz que ele é o Cristo. E para você, Jesus é esse Messias, o anunciado dos profetas? De fato é esse que ele diz que é, de fato, o enviado de Deus? Como Jesus vai dizer lá no Evangelho de João? Que o Senhor então nos dê esta graça de responder a esta pergunta, de sabermos quem é Jesus para cada um de nós. E isso transforma, pode mudar a nossa vida. Temos esse encontro com essa pessoa única na história, que é Jesus. Verdadeiro Deus, ungido de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo, como diz no Evangelho de Mateus. Deus te abençoe e até amanhã.